boa noite, bem-vindos. Eu comecei um pouquinho mais cedo hoje. Esperar mais um minutinho, né? 18h56. Aos seus pés. E a ele clamam. Oi, Ti, boa noite. Sempre com a gente, hein? Você é bênção demais, irmão. Tudo bem por aí? Tá frio? Boa noite. Tá frio aí? A gente tava na correria aqui e não tá frio. Agora não tá frio, mas tava. Tua é a glória. Aleluias. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Muito frio, verdade. Boa noite. Ana Márcia, bem-vinda. Boa noite, a nossa live Secreto com Deus é a quarta. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite para quem está entrando agora, boa noite. Hoje nós trocamos a nossa live para sexta-feira, essa semana, né? Por conta do jogo do Brasil. E aí nós estamos fazendo hoje. Ai, que ótimo! Tomara que você goste, Julie, e volte sempre. Nós estamos na quarta live, Secreto com Deus. Aí a gente conversa sobre a palavra, a gente medita na palavra, nós nos ajudamos. Eu espero que seja de grande valia para a sua vida, viu? Bem-vinda. Fica que você vai gostar. Hoje vai ser bom. Todos os dias está sendo bom. Tô gostando demais. O Espírito Santo está nos guiando a lugares incríveis juntos. Vou colocar aqui um fundinho agora pra gente começar, né? Ah, que bom! Glória a Deus! Que bom! Então quer dizer que o Instagram tá entregando. Fico feliz, né? Deixa eu abrir aqui então pra gente começar. Bom, na quarta-feira o Senhor me deu a semana passada uma sequência de 3 lives para falar de um tema único. Porque o Senhor, quando Ele entra na nossa vida, Ele precisa... Boa noite para quem está entrando. Começamos agora, hein? Aproveita. Quando o Senhor entra na nossa vida, Ele tem que fazer uma limpeza. Ele tem que nos transformar, né? Ele nos aceita do jeito que nós estamos, do jeito que nós fomos alcançados, Ele nos aceita. O que Ele não aceita é que nós permaneçamos nesse lugar, né? Que nós chegamos a Ele. A gente chega quebrado, a gente chega cheio de pecados, cheio de problemas. Só que quando Ele entra na nossa vida, Ele começa a transformação. E essa transformação sempre vai ser de dentro para fora. Antes dele pedir para você mudar algo externo, ele vai mexer no interno. Então, a live passada foi uma palavra poderosa, onde ele nos dava um coração novo. Eis que dou a vocês um coração novo e um espírito novo. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. Quem estava aqui quarta passada, lembra? Então é assim. E o Espírito Santo foi falando direitinho. Na live 1, eu vou dar um coração novo, tá? Então recebe aí. Quem não estava na live 1, recebe. O Senhor te liberou um coração novo. Ele arrancou de você o coração de pedra e colocou em você um coração de carne, né? E aí, agora, na live 2, ele vem de novo para falar do nosso coração, tá? Só que agora ele pede pra gente guardar o coração. Ele entrega um coração novo, arranca o coração velho. E agora ele vai vir com
pedindo pra gente guardar o nosso coração. Então o tema da live de hoje é guarde o seu coração, né? Então o texto base tá em Provérbios 4:23. O meu é da Nova Almeida atualizada, tá? Provérbios 4:23. Boa noite para quem tá chegando agora, sejam bem-vindas. Deus abençoe a vida, a casa e a família de vocês, tá? Então em Provérbios 4:23 fala assim: acima de tudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida eterna. Aleluias. Vou ler mais uma vez. Acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida eterna. Aleluias. Então, na live da semana passada, ele pediu, é isso aí, Provérbios 4:23, Ju. Na live passada, ele nos dá um coração novo. E nessa de hoje, ele vem para dizer para mim e para você, agora que eu te dei um coração novo, vai e guarda ele, porque dele provê as fontes da vida eterna. Nós, enquanto carnais, a gente sempre tem o hábito de querer proteger aquilo que a gente acha importante, né? Só que o que a gente acha importante não é importante para Deus, né? A gente quer guardar a nossa casa, colocar a fechadura melhor que tem. A gente quer guardar o nosso dinheiro no banco. A gente quer proteger o nosso celular colocando senhas, né? Não é assim? A gente quer proteger e guardar nossos filhos, enfim, várias coisas. A gente sempre quer guardar várias coisas, né? Só que a gente esquece de uma coisa que é a principal. Nessa passagem, o Senhor diz algo mais importante do que guardar todas essas outras coisas, né? Ele pede pra gente guardar o nosso coração. E por que guardar o coração? Eu anotei algumas coisas aqui. Eu já falei pra vocês e falo de novo. Caneta e papel, porque tem muita coisa que eu vou anotando e aí depois é legal a gente ter pra gente estudar em cima da palavra do dia, né? Então eu coloquei aqui, ó. Tudo o que nós fazemos nasce dentro de nós, né? Infelizmente, a gente sempre quer mudar tudo na nossa vida, né? Só que a gente não permite que Deus mude o nosso coração. Igual eu falei na última live, a gente pede para Deus tantas mudanças, Senhor, muda isso, muda tudo, né, na nossa vida. Só que primeiro, ele tem que mudar o nosso interior, né? Porque do coração procede as fontes da vida eterna. O nosso coração é uma nascente, né? É onde nascem e brotam as nossas atitudes, as nossas palavras e as nossas escolhas. Por isso que ele fala para nós guardarmos o nosso coração, né? Então, imagine agora uma nascente, aquela nascente linda, né? Que vem numa rocha, né? Começa nascendo lá em cima, no meio de uma rocha, ou mesmo numa beirinha de estrada, enfim. Aquela nascente com água limpa e cristalina. Pois bem, essa nascente, ela é sempre limpa e cristalina, né? E ela corre por todo o rio, ela alcança todo o rio, né? Só que o que acontece? No meio desse caminho, se alguém for lá e contaminar essa nascente, jogar algo que contamine, que suje essa nascente, o que acontece? Essa água, lá que começou na nascente, foi contaminada e o que acontece? Ela vai levar essa sujeira por todo o rio. Então, o coração é essa nascente. Nosso coração é essa nascente. E a nossa vida é um reflexo de tudo aquilo que flui de dentro de nós. E aí vem a primeira pergunta. Como está o seu coração? Fala aí pra mim, vai. Como tá seu coração? Seu coração tá limpo? Tá contaminado? Ou seu coração tá em processo de limpeza? Fala aí pra mim. O meu tá em processo de limpeza, tá? Não tá totalmente limpo ainda?
porque nós estamos aqui, né? Nós não estamos na glória ainda com Deus. Então, sempre vai ter algo para limpar. Sempre vai ter algo que o Senhor tem que fazer em nós, né? Então, a gente precisa sempre se atentar a isso. Nosso coração, ele está mais limpo ou mais contaminado? Nós estamos deixando Deus fazer a obra? Nós estamos deixando Deus entrar e transformar para que nós possamos ser melhores? Guardar o nosso coração? O seu está ansioso em processo de limpeza. O meu também é muito ansioso. Extremamente ansiosa. Eu creio que ansiedade é o mal do século, né? Como todos dizem. Ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, né? Então, como que a gente vai guardar o nosso coração assim? Não tem como, né? Essa semana nós tivemos uma aula lá no Seminário Teológico Carisma, onde o professor falava da ansiedade, né? E a palavra de Deus diz, Ju, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma, porque Ele cuida de nós. A palavra dele é viva e eficaz. E Ele não mente, né? Se Ele disse para a gente não andar ansioso, porque Ele cuida de nós, nós precisamos confiar e acreditar que Ele está cuidando de nós. Então, assim, muitas vezes o problema não está nem ao nosso redor. Muitas vezes ele já está dentro de nós. Então, a gente não consegue realizar a obra. A gente não consegue deixar o Senhor tratar, porque o problema está dentro de nós, né? Então, a gente precisa deixar Ele entrar, fazer a obra e aí começar a guardar o nosso coração. É forte. Sim. Isso. Jejum, oração, jejum e oração, viu, Ju? O jejum ajuda muito com a ansiedade, porque ele mortifica a nossa carne. O jejum mortifica a nossa carne e vivifica o nosso espírito. Faça momentos de jejum espiritual para o Senhor quebrar essa ansiedade da sua vida. E viva essa palavra, viva os versículos contra a ansiedade. E um deles é: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu tenho cuidado de vós. Entendeu? Então declare isso. Só que, como eu sempre falo em todas as lives, e eu preciso falar nessa de novo, você precisa crer e querer, tá? Você precisa crer que o Senhor tá cuidando de você. E você precisa querer sair da ansiedade, tá? As duas coisas caminham juntas. Não tem como uma andar sozinha. As duas caminham juntas. Você precisa crer em Deus e querer ser curada, curado, tratada e tratado. Amém? Então vamos lá. Talvez hoje o Senhor esteja nos perguntando: o que você tem permitido entrar no seu coração? É o que a gente está comentando aqui, né? O que a gente tem permitido entrar no nosso coração? Quais os pensamentos? Porque o nosso coração é a fonte dos nossos pensamentos, a fonte das nossas emoções, é o centro da nossa vida. O coração na Bíblia, a maioria dos versículos se trata disso. Centro de emoções, fonte da vida, o centro dos sentimentos. Sentimentos, ações, tudo vem do coração, o centro da vida. Então, o que nós temos permitido entrar no nosso coração? Quais os pensamentos que nós estamos alimentando? Quais os sentimentos que nós estamos guardando? Orgulho, egoísmo, amargura, medo, ansiedade, desânimo e, olha, um dos principais, falta de perdão. Falta de perdão. A falta de perdão é um dos pilares mais altos para que nós não consigamos ser ativados em Jesus.
ativados no nosso propósito, na nossa vida, a nossa cura completa, a nossa restauração. E a falta de perdão, como ela não deixa, como que a falta de perdão vai deixar Deus moldar o nosso coração? Como Deus vai moldar o nosso coração, transformar o nosso coração sem a falta de perdão? Libera perdão, libera perdão. O liberar do perdão, gente, é grandioso. É uma porta que se abre, os céus se abrem e nós conseguimos receber tudo aquilo que Deus tem para derramar na nossa vida. Nossa vida, ela meio que para sem liberar perdão e sem se perdoar. Então o perdão é uma grande batalha na nossa vida para que a gente consiga ser moldado, ser transformado e conseguir guardar o nosso coração dos ataques, né? Do ambiente externo. Eu vou falar sobre isso. Aquilo que permanece no nosso coração, mais cedo ou mais tarde, aparecerá nas nossas atitudes, tá? Então, as nossas atitudes falam, né? A palavra diz, o coração fala daquilo, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, não tem jeito, né? Coração tá cheio de amargura, vai ser rancoroso, vai ser amargo. O coração tá cheio de ansiedade, excesso de futuro, você vai ter medo, você não vai conseguir se mover em fé, né? Então, é isso. Mais cedo ou mais tarde, isso refletirá nas nossas atitudes. Todas essas mazelas, tudo isso que nos atrapalha no nosso crescimento e na nossa evolução espiritual. Marquei aqui, não existe fruto sem raiz. Se a raiz está doente, os frutos também estarão doentes. Então, se o seu coração estiver doente, vai sair de você apenas aquilo que o coração está cheio, né? Então, agora vamos de boas notícias, né? A boa notícia é que Deus nunca revela um problema sem oferecer a solução, né? Ele é especialista em restaurar corações. Se ele te alcançou e você entregou o seu coração para Cristo, ele vai limpar tudo aquilo que te machucou. Isso você pode ter certeza. Às vezes pode demorar um pouquinho, tá, gente? Não é do dia para a noite. Você não vai ter um encontro real e genuíno com Jesus hoje, às 19h14 do dia 26 do 6, né? E pronto, amanhã você vai amanhecer renovado, renovada, restaurada. Você já vai estar, uau, eu já tô super cristã, né? Não. Ele tem que mudar e é de glória em glória, ele limpa de glória em glória e ele vai indo conforme a nossa maturidade. Conforme nós vamos boa noite, gente, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, fiquem, tá muito bom. Nós estamos falando do coração e o Senhor, quando ele entra no nosso coração, é de glória em glória, não é do dia para a noite, é dia a dia. De tempo em tempo, nós vamos lendo a palavra, nós vamos discernindo a palavra, ela vai entrando no nosso coração, olha isso, a palavra entra no nosso coração, a palavra é viva e eficaz, ela penetra separando juntas e medulas, carne do espírito, e a partir daí, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é ela que convence. Eu tô aqui, eu só sou instrumento, eu só sou o veículo, mas é a palavra de Deus que convence, é a palavra de Deus que vai te mudar, é a palavra de Deus que vai te transformar. Se ele tá falando de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provê as fontes da vida eterna.
É dele que vai prover tudo aquilo de bom que ele está plantando em você, que ele está semeando. O seu coração vai ser uma fonte. Seu coração vai ser uma fonte inesgotável. Entendeu? Rios de água viva. A palavra dele diz que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão em nós e através de nós. E esses rios de água viva, exatamente, tem o tempo da colheita. Primeiro vem o preparo. Primeiro vem o processo. Eita glória. Primeiro ele entra no seu coração. Primeiro ele vai rastelar. Ele vai tirar toda a sujeira. Ele vai tirar todas as suas mágoas. Ele vai tirar todos os seus traumas. E a gente traz trauma, gente, desde a nossa infância. A gente traz traumas que a gente acha que não faz mal pra gente. Mas se o Senhor não trata isso, como o seu coração vai ser fonte de vida eterna? Como o seu coração vai proceder fonte de vida eterna? Como você vai transbordar na vida das pessoas? E isso nem está escrito aqui. Como que nós vamos transbordar na vida das pessoas com um coração duro, com um coração de pedra, e uma palavra casa com a outra? Como que nós vamos ser melhores? Então é de glória em glória. Ele vai limpar tudo, tudo. Ele vai limpar do mínimo ao máximo. E ele começa conforme a tua maturidade. Não se preocupa, tá? Ai, é muito pra mim, a Bíblia é muito difícil, eu não entendo a palavra de Deus. Calma, começa por Provérbios, começa pelos evangelhos, vai conhecer Jesus no evangelho de João, vai conhecer Jesus, vai se apaixonar por Jesus, vai ter um encontro real e genuíno, chama ele. Jesus, eu ainda não te conheço muito bem, só de ouvir falar, Jesus. Mas de tanto ouvir falar, eu quero que o Senhor entre no meu coração e faça a sua obra. Faça a sua obra em mim. Limpa. Exatamente. Quem está no inverno, a primavera vai chegar. Quem está no inverno, a gente passa por todas as estações. Hoje está inverno, mas amanhã é primavera. E o deserto, como a gente aprende, o deserto não é lugar de moradia. Eles precisaram ficar 40 anos no deserto para aprender. Olha os corações dos nossos irmãos. Lá em Israel, o povo do Egito, 40 anos andando no deserto para moldar aqueles corações. Imagina a situação, 40 anos andando em círculo, sendo que o trajeto era de 40 dias. Mas eu creio que o Senhor pensou assim, parafraseando. O Senhor deve ter pensado assim, meu Deus, o Senhor falando para ele mesmo, né? Como que eu vou cuidar dessas pessoas? Como que eu vou cuidar desses corações endurecidos? 40 dias não vai dar tempo, gente. Então o que ele fez? Fez o povo andar 40 anos. E eu falei aqui, é de glória em glória. E eles pecavam todo dia. E eles tropeçaram todo dia. E eles queriam voltar a comer a cebola do Egito. Gente, a gente sempre quer voltar para a cebola do Egito. A gente está aqui caminhando com Cristo, mas de vez em quando a gente quer olhar para trás. Porque a nossa alma e o nosso corpo, eles gostam do conforto. O nosso corpo e a nossa alma acham muito trabalhoso cuidar do coração. Vai mexer com isso pra quê? Não tá tão bom aí, tá quentinho. Você tá debaixo das cobertas, você vai levantar cedo pra quê? Mas que negócio é esse de fazer devocional 5 horas da manhã? Pra quê? Você entende? Então a alma e o corpo vai contra aquilo que o Senhor tá pedindo pra gente fazer. Sempre, gente, sempre o corpo e a alma, eles vão ir contra aquilo o Senhor quer que nós façamos. Pega esse ponto. Pega. Se você receber uma intuição, uma inspiração do Espírito Santo de Deus,
Se você achar que é uma inspiração do Espírito Santo de Deus, ponto 1. O Espírito Santo de Deus quase nunca vai te dar uma palavra que te deixe confortável. Quando ele me disse que eu ia fazer lives no Instagram, eu falei, não vou. Eu falei aqui a semana passada, não, Senhor, isso não é pra mim. Eu já tenho lá, eu já sirvo no nosso ministério, tô abrindo um grupo de crescimento aqui em casa que começa daqui a 40 minutos, uma célula. Eu tenho tantas coisas, né? Eu não vou conseguir. Boa noite pra quem tá entrando. Eu não vou conseguir lidar com isso, Senhor. Eu não consigo. Eu não tô preparada ainda. Eu ainda tenho que estudar muito a tua palavra. Aí ele falou pra mim, filha, mas não é você quem fala, sou eu quem falo. Você só vai lá abrir a sua boca. É o que eu oro todo dia aqui, toda semana antes de entrar na live. Senhor, entre comigo. Senhor, fale através de mim. Não tire o Espírito Santo de mim, assim como Davi falou em Salmos. Senhor, tira tudo, menos o Espírito Santo. Porque se o Senhor tirar o Espírito Santo de mim, eu vou abrir aqui e eu não vou conseguir falar nada. Porque a nossa carne, ela não consegue. A nossa carne sempre vai querer o conforto. A nossa carne sempre vai querer o que é quentinho, o que é gostoso. Então, se você tá com uma intuição de conforto, cuidado. Muitas vezes, a maioria das vezes, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te confrontar. Ele vai te exortar. Ele vai te corrigir. Ele vai te mostrar. Ele vai te dar algumas tarefas que você sabe que você não era capaz. Entendem? Então, quando você sentir algo, algum comando, algo que você tenha que fazer, algum passo de fé que você tenha que dar, se você se sente, sente medo, sente que você não vai conseguir fazer, sente que não é pra você, sente que vai sair do seu conforto, pensa com carinho que é o Espírito Santo que tá te falando pra fazer, tá? Agora, se for aquela vozinha, fica mais um pouco, não precisa fazer não, que mané devocional, que ler Bíblia o quê, que servir na igreja o quê, que moldar o coração o quê, a síndrome da Gabriela lá, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, quer, não quer, a fila anda. Não. O Senhor, quando Ele quer, quando Ele te alcança, Ele vem e Ele limpa e Ele restaura e Ele arranca tudo aquilo que nos prende. Amém? Ele arranca tudo aquilo. Ele fortalece a nossa fé e Ele começa a transformação de dentro para fora. Sempre. Guardar o nosso coração não é viver com medo. Não precisa viver com medo, não precisa ficar com medo de guardar o seu coração. Você não precisa ficar com medo. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu tenho que guardar o meu coração. Não. É viver em temor. Respeito a Deus. Dar graças a Ele. Glorificar a Ele. Amá-lo em primeiro lugar. É isso. Não precisa ter medo, porque o Senhor nos perdoa. Contudo, vai e não peques mais. O Senhor é misericordioso conosco. E se nós estamos aqui hoje, Ele nos deu mais uma oportunidade. É isso. Se você está aqui, eu estou aqui. Ele é misericordioso e Ele está fazendo. E Ele quer alcançar o seu coração. Ele quer transformar o seu coração. Para você guardar o seu coração das mazelas do mundo. E liberar fontes, uma fonte de água viva, as fontes da vida eterna. E hoje, eu convido você para pedir para Deus te confrontar. Senhor, me mostra o que precisa sair do meu coração. Ainda hoje, a hora que você for dormir, a hora que você deitar na sua cama, deixa o celular um pouquinho de lado e chama ele para a presença. Senhor, eu quero entender, eu quero que o Senhor me mostre o que precisa sair do meu coração.
a palavra do Salmo 139 vem de novo com a mesma força. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mas você tem que pedir. Você tem que pedir, tá? Você tem que declarar. Senhor, me mostra, Senhor, o que precisa sair do meu coração. E me leve, Senhor, a receber aquilo que o Senhor quer derramar nele. Afasta de mim todas as ervas daninhas desse mundo. Afasta de mim tudo aquilo que me impede de romper em ti, de ser melhor em ti. Afasta de mim tudo aquilo que não deixa o meu coração ser tratado. Orgulho, egoísmo e vaidade. Não tenha medo da correção de Deus. Assim como o nosso Pai terreno nos corrige, Deus que nos ama também vai nos corrigir. Porque Ele precisa nos transformar e nos restaurar, né? A palavra de Deus diz, mais ou menos assim. Se Deus não deixa faltar alimento para os pássaros, para as aves do céu, Ele vai deixar faltar algo para os seus filhos? Então pensa nisso. Se Ele está te corrigindo, é porque Ele te ama e Ele precisa de você. Aleluias. Então vamos começar a finalizar, hein? Vamos agir então agora. Vamos para ação. Depois de tudo isso, agora nós vamos agir, tá? Convido você e me convido também a todos esses dias você acordar e fazer 2 perguntas. Quando você acordar, tá? É isso mesmo, Ju. A correção faz parte do cuidado. É isso mesmo. Ele corrige aquele que ele cuida, né? Ele precisa corrigir. Se ele não corrigir, como que a gente faz? Nosso coração, ó, vai embora. E a gente sempre tem que estar caminhando pelas veredas da justiça. Não nos desviemos nem para a esquerda e nem para a direita, em nome de Jesus. Então, ao acordar, você faça 2 perguntas. Anote aí. Senhor, como está o meu coração? E aí você vai perguntar, existe algo que eu preciso te entregar hoje, Senhor? Eu tenho certeza que durante esses dias Ele vai falar com você, tá? E uma dica que eu dou, ore e declare no Salmo 139. O Salmo 139 é uma joia rara de correção e de mostrar o amor do Senhor por nós. Ele fala, de modo assombrosamente maravilhoso, tu me formastes no ventre da minha mãe. Tu me escolheu de forma única. Aonde vou me esconder do Senhor? Se eu vou para os altos, o Senhor está. Se eu descer abaixo da terra, o Senhor está também. Esse salmo nos leva, o Senhor nos mostra aquilo que nós devemos tratar. Senhor, como está meu coração? Jesus amado. Não deixe nunca a sua alma e seu corpo fazer seu coração endurecer. Não deixe nunca que o mundo endureça o seu coração. A sua fé está onde? A sua fé está aonde? A sua fé precisa estar firmada na rocha que é Jesus. Porque se tiver na areia, no primeiro vento, cai tudo. É sobre isso. Cuide do seu coração todos os dias, tendo um relacionamento real e genuíno com Cristo. Porque Ele te alcançou para ter um relacionamento com você. Ele não te alcançou primeiro para você já sair por aí pregando, sendo missionário, salvando todo mundo. Eu vou para a África, eu vou rodar o mundo levando a pregação, levando a palavra do Senhor, não.
lembre-se de uma coisa: o Senhor nos alcançou primeiro para nos relacionarmos com Ele. Quando Adão e Eva pecou, não foi Adão e Eva que foi procurar o Senhor. O Senhor que foi lá na viração do dia e perguntou: Adão, aonde você está, Adão? Era o mesmo horário, todos os dias. Ele vinha procurar Adão, porque ele queria se relacionar. E aí, Adão e Eva, com vergonha: ah, Senhor, eu tô aqui. Me escondi, estava com vergonha. Então, nunca, quase nunca, somos nós que vamos primeiro procurar Deus. Deus sempre dá um jeito de tocar no nosso coração. Deus sempre dá um jeito de chegar no nosso coração. Através de uma pessoa, através de uma palavra, através de uma mensagem no Instagram, através de uma live. Eu fui alcançada 4 anos atrás através de uma live no Instagram. Precisando muito, quebrada. Precisando muito. Eu não queria mais ser quem eu era. Eu queria mudar. E aí, na pandemia, quando todo mundo começou a procurar algo que dinheiro nenhum no mundo pagava, porque dinheiro no mundo nenhum pagou a vida de quem morreu de Covid. Morreram milionários, morreram ricos, morreu classe média, morreu pobre. Então as pessoas pensaram: poxa, eu tenho tudo e eu não tenho nada. Porque eu sou rico, milionário, tenho tudo e perdi ente querido, não sou feliz. E aí as pessoas começaram a voltar os olhos para o espiritual. E graças a Deus, muitas pessoas têm sido tocadas no nome de Jesus. Então cuide do seu coração na presença de Deus, no relacionamento com Deus, dia a dia, de glória em glória. Amém? Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue os seus corações ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele só está esperando isso. Provérbios 4:23, que é esse que a gente acabou de declarar, não é um aconselhamento. Ele não está te aconselhando. Ele está te dando uma direção de vida. Ele está te direcionando a guardar o seu coração. Porque quando ele entra no nosso coração, meus irmãos, as palavras dele mudam, as decisões dele mudam, os relacionamentos mudam, a nossa vida muda, tudo muda. Então que hoje nós saiamos daqui, decididos a ser transformados, restaurados, renovados e guardar aquilo que é mais precioso para Deus, o nosso coração. E aí eu deixo aqui para vocês, um questionamento para você. Se Deus examinasse o nosso coração agora, 19h35, o que ele encontraria? Um lugar onde ele reina ou um lugar ocupado por outras pessoas? É forte, né? Então imagina Jesus agora examinando o seu coração. O que ele encontraria? Então vamos dar lugar para Jesus entrar, transformar e restaurar em nome de Jesus. Então, obrigada. Vamos orar, né? Mais uma vez, vamos orar. Alguém tem algum pedido de oração em especial? Porque a oração em concordância abre as portas dos céus, né? Precisamos estar em oração. A oração nos aproxima de Deus. A oração transforma o nosso relacionamento. A oração nos tira do lugar de carne, no lugar de pedra, né? Para nos levar bem para perto de Deus. A oração abre os céus. Então nós vamos orar essa noite, finalizar nossa live e a semana que vem
nós estamos juntos de novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Pensem nisso. Pede para Deus examinar o coração. Pede para Deus transformar o coração, renovar, Soninha, renovo. Aonde ele entra, ele renova. Aonde ele entra, ele renova. A palavra de Deus diz que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina os nossos pés no começo, indo. E é luz para o nosso caminho, para iluminar toda a nossa jornada. Amor, geralmente é toda quarta, tá? Toda quarta. Eu só mudei essa semana porque quarta-feira foi jogo do Brasil, tá? Então vamos orar, tá bom? Vamos orar no nome de Jesus para que Ele alcance os nossos corações, né? Que Ele realmente entre e alcance os nossos corações. Feche seus olhos. Feche seus olhos aonde você está agora. Se você não pode orar alto, ore em pensamento, mas ore, tá? Assim como nós estamos nessas lives cuidando do nosso coração, mais uma vez, coloque a mão no seu coração, de forma profética. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Pai, reunidos nessa live hoje, Senhor, para te agradecer primeiramente. Te agradecer porque, de certa forma, o Senhor já alcançou o nosso coração. E o Senhor quer nos curar. E o Senhor quer nos tratar. Então nós te pedimos, Pai, e declaramos na autoridade do nome de Jesus, que hoje, Pai, o Senhor entre no nosso coração de uma forma sobrenatural. De uma forma que nunca mais, Pai, o Senhor saia. Entra no nosso coração e faça a sua obra em nós. Transforma, Pai, tudo aquilo que tem que ser transformado. Renova tudo aquilo que tem que ser renovado, Pai. Entra com cura, entra com restauração, entra com renovo, entra com óleo novo, entra com vinho novo, Pai. Odres novos para o vinho novo que o Senhor está colocando no nosso coração. O azeite fresco que Ele derrama diretamente do trono dEle e que invade a nossa cabeça, da ponta da nossa cabeça à planta dos nossos pés, nos ungindo, nos livrando, nos guiando e nos protegendo. Só que também, Paizinho, no nome de Jesus, nós te pedimos, arranca toda a erva daninha, arranca, Senhor, tudo aquilo que não pertence mais a nós. Senhor, nós declaramos na autoridade do nome de Jesus que nesse exato momento, Pai, está saindo do nosso coração toda a ansiedade, todo o medo, toda a síndrome do pânico, Pai. Toda falta de amor, falta de compaixão, falta de empatia, todo orgulho, Pai, todo egoísmo, toda vaidade. Arranca de nós, Pai, todas essas ervas, todas essas mazelas que não nos deixa romper em Ti, Senhor. Que não deixa com que os rios de água viva nos invadam outras pessoas através de nós. Senhor, cuida da nossa família, nos dê um direcionamento. Cuida, Pai, dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos pais, de todos os nossos familiares e parentes que têm que ser alcançados. Alcança o coração deles assim como o Senhor nos alcançou, Pai. Nós entregamos a nossa vida a Ti. Nós entregamos, Pai, os nossos medos a Ti. Nós Te entregamos tudo porque tudo é Seu. Cuida do nosso final de semana. Cuida, Pai, do nosso coração. Guarda o nosso coração, Pai, porque dele provê as fontes da vida eterna. No nome de Jesus nós declaramos. Amém e amém. Amém e amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. E a semana que vem nós estamos aqui de novo. Amém? Beijo para vocês. Obrigada.